Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje faremos um vídeo diferente aqui no nosso canal. Será o primeiro vídeo da série Crochê do Zero, que serão vídeos totalmente voltados a quem nunca pegou em uma agulha para fazer crochê. Vou dar dicas de como escolher um fio, qual agulha usar, como ler o rótulo e nos próximos vídeos vou ensinar alguns pontos básicos do crochê. Para começar, vamos falar sobre os fios. Aqui na minha mesa eu tenho alguns modelos de fios. Tem um fio mais fino, fios médios e fios mais grossos. Então, primeiramente, a gente tem que entender que para escolher um fio, a gente tem que saber qual o tex dele. O tex, o que que é? É a unidade de medida da espessura do fio. Se eu tenho um fio mais fino, o tex dele é mais baixo. Se eu tenho um fio mais grosso, o tex dele é mais alto. Então, sempre no rótulo vai vir especificado. Aqui eu tenho esse fio mais fino e o tex dele é 151. Se eu pegar esse fio aqui que é considerado médio, o tex dele é de 378. Aí eu vou para esse outro fio aqui que, se você olhar assim rapidamente, parece que são iguais, mas não são. Esse, como eu disse, é de 378. Esse aqui, ele é de 492. Então, ele é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais estruturado que esse anterior que eu mostrei. Aí, a gente parte para esse outro aqui, ó, que é aparentemente mais grosso que esse, certo? O tex dele, ele é de 1181. Então, ele é um fio bem mais grosso que esse primeiro que a gente mostrou aqui. Aí, eu tenho esse outro fio aqui, que ele é considerado como se fosse um barbante. O tex dele é de 885. Também é um fio considerado médio. Esses outros fios aqui, esse de poliéster, eu não tenho o rótulo dele aqui agora para mostrar. Mas ele não é vendido pelo tex, ele é vendido pela espessura. Então, esse fio aqui é um fio de 5 milímetros. Aí, eu tenho esse fio de malha, que é na mesma situação do fio de poliéster, ó. Se a gente abrir ele aqui, a gente vê que ele é um fio muito mais grosso que todos os outros. Os fios de malha são vendidos também em milímetros. Então, no caso desse aqui, ele é um fio de 25 milímetros. E existem fios de 35 milímetros, de 30 milímetros, de 28 milímetros, tem uma infinidade. Então, quanto maior, mais estruturado é esse fio. Nesse caso aqui, como que a gente vai escolher o fio? Você vai ver que tipo de peça que você vai usar. Você vai fazer uma peça mais delicada, então o fio mais fino é melhor. Os fios finos e os fios médios são considerados melhores para peças mais delicadas. Para peças que são assim mais versáteis, tipo você quer fazer um trilho de mesa, vai fazer amigurumi, né? Mantas, almofadas, esses fios um pouquinho mais grossos são melhores. Qual a diferença desses fios aqui, desses 5 aqui que estão? Em termos de tipo de fio, é o mesmo fio, só muda a espessura dele, porque todos eles são de algodão mercerizado, quer dizer, com exceção desse, tá? Esses 4 aqui são todos de algodão mercerizado. O que que é um algodão mercerizado? Ele recebe um tratamento, ele é um fio mais estruturado, a torção dele é maior, né? E ele tem um brilho diferente também, por isso ele é vendido como fio de algodão mercerizado. Esse aqui, ele também é um fio de algodão, só que ele é um fio de algodão puro, mais natural. Esses aqui recebem tratamento, então ele dá um certo brilho para cada peça que você faz, tá? Esses fios aqui, fio de poliéster, são também utilizados para você fazer peças como tapetes, suplá, bolsas, porque eles dão uma estrutura maior, né? E agora, depois que a gente escolhe o fio, a gente vai escolher o quê? A agulha. Todo fio que você comprar, nele vai estar a descrição de que tipo de agulha seria indicado, qual o tamanho de agulha que seria indicado para ele. No caso desse fio aqui, ó,
nesse fio fino, e o tex dele é 151, aqui a gente tem a medida das agulhas que a gente possa utilizar nele. Então, sempre essa agulha aqui que tem um gancho, que é essa aqui, essa é a agulha de crochê. Ela tem esse gancho, tá? Então, todas as agulhas de crochê têm esse gancho. Então, ela vem nesse formato aqui no rótulo. No caso aqui, esse fio, ele pede uma agulha de 1,25 milímetros. Isso quer dizer que você tem que usar o que tá no rótulo? Ele dá uma indicação. Você vai ver qual agulha fica melhor para o seu trabalho. No caso aqui é 1,25, eu particularmente nunca usei uma agulha tão fina. Então, eu tenho aqui, ó, alguns modelos de agulha que eu já vou mostrar. Essa aqui é a agulha mais, deixa eu ver, essa é a mais fina que eu tenho. Ela é de 1,5 milímetros, ó. Eu venho aqui, vejo se ela encaixa no meu fio. Ela deu um bom encaixe no meu fio, então eu posso utilizar ela. O que vai acontecer se você usar agulhas maiores? Ah, eu posso vir fazer um trabalho com uma agulha, por exemplo, de 2,5 milímetros? Pode. O que vai acontecer? Ele vai ficar um trabalho bem maleável. Se eu usar uma agulha próxima à medida que o fio exige, vai ficar um trabalho mais estruturado. Aí, eu tenho esse fio aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês, e ele também tem a marcação, ó. Esse desenho, como eu falei, que é a agulha de crochê, ele pede uma agulha de 2,5 milímetros a 3,5. Então, você pode usar uma de 3, uma de 2,5 ou a de 3,5, que você vai atender super bem ao tamanho do fio, ó. Pra você saber qual agulha fica melhor, que nem aqui, ó, eu tenho essa agulha que é de 3 milímetros e essa que é de 2. É uma diferença pequena entre elas, mas existe uma diferença. Então, essa aqui de 2 milímetros, ó, ela também, o meu fio encaixa bem no gancho da agulha. Então, eu também posso utilizar. Só que se eu tiver um ponto muito apertado, eu vou ter dificuldade de estar fazendo esses pontos. Então, se você tem um ponto muito apertado, a tensão do seu ponto é muito apertada, eu aconselho a usar uma agulha intermediária. No caso aqui, para esse fio, eu usaria a de 3 milímetros. Olha, ela encaixa. Se eu pegar uma agulha de 4 milímetros, deixa eu ver se eu tenho aqui. De 4, olha, ele já vai ficar enroscando, ó, porque a agulha, o gancho ficou sobrando, olha. Não sei se dá para perceber aqui, mas ele fica sobrando muito gancho. Então, toda vez que eu for introduzir a agulha, eu posso ter dificuldade de trazer. Então, quando for usar uma agulha assim, um pouco mais larga, mais grossa, quer dizer, com um fio fino, é sempre bom fazer pontos bem largos, porque aí você consegue introduzir e tirar a agulha com tranquilidade. Aqui, nesse outro fio, ele pede uma agulha, olha, de 2 a 4 milímetros. Acho que nesse fio verde vai ficar melhor para mim demonstrar o que eu estava querendo dizer. Olha, essa é uma agulha de 4 milímetros. Se eu usar a agulha de 4, ele fala que eu posso usar. Tá vendo? Ela encaixa na minha agulha. Mas se eu pegar uma de 5... Essa aqui é de 5. Olha como fica sobrando gancho. Então, se eu não fizer pontos largos com ela, o que vai acontecer? Toda hora que eu for introduzir a agulha e laçar o fio para fazer o ponto, vai ficar preso. Por quê? Porque tá sobrando agulha. Então, é uma agulha que não é indicada. Então, sempre que você for escolher uma agulha, um fio, você escolhe a agulha, vendo se ela encaixa perfeitamente. No caso aqui, eu sempre, no fio, nesse tipo de fio para fazer amigurumi, eu sempre utilizo o número 3. Por quê? Porque o meu ponto ele é um pouco apertado e a 3 eu acho que ela se encaixa perfeitamente bem. Eu consigo fazer o ponto sem que fique toda hora agarrando, tá? E os fios mais grossos, como esse, por exemplo, esses dois, a gente deve utilizar agulhas mais grossas. No caso aqui,
esse aqui, agulha número 6 ou a número 5, seria para fazer utilizando o fio de poliéster, ó. Ela se encaixa perfeito. E aqui, se eu pegar aqui, ó, também. Mas para mim, se eu fosse utilizar o fio de poliéster de 5 milímetros, eu utilizaria a agulha de 5, tá? Por quê? Porque eu acho que encaixa melhor. Dá para você fazer com uma agulha menor ou com uma agulha maior? Dá. Mas aí fica a critério de cada um. É na hora que você for fazer que você vai ver qual fica melhor. Se você, lógico, tiver a possibilidade de ter agulhas de numerações diferentes, você vai fazendo o teste na hora de começar a sua peça. Esse aqui é um fio de malha. Os fios de malha, eles são utilizados com agulhas mais grossas. No caso aqui, eu tenho essas aqui, que são agulhas que eu utilizo com fio de malha. Por quê? São agulhas de resina que deslizam bem facilmente no fio. Ó, essa aqui é a de número 8, ó. Eu consideraria ela grande pro meu fio, tá? Então, a número, essa aqui é a número 6. Eu utilizaria 6 ou utilizaria a número 7, tá? Que geralmente é a que indicam para o fio de malha 25 milímetros. Então, assim, quando você escolher o fio, você escolhe a agulha que fica melhor. Você pode fazer um teste e ver qual agulha se encaixa melhor. Agora, qual tipo de agulha você deve utilizar? A que você tiver, tá? Eu já faço crochê há um tempo, então eu tenho um pouquinho, alguns modelinhos de agulha. Essas aqui são as de alumínio, né? Que são as mais finas. Já existe algumas mais finas que são vendidas também com esse cabo emborrachado, que eu não tenho nenhuma aqui, que eu há muito tempo eu já não uso essas agulhas, né? Mas eu tenho elas porque sempre, às vezes você precisa, sabe, puxar um fio ou alguma coisa, precisa de uma agulha mais fina. Eu particularmente prefiro essas agulhas que tem um cabo emborrachado ou essas agulhas que tem esse tipo de cabo, que é um cabo mais ergonômico. Aí, como utilizar a agulha? Existe, cada um segura a agulha do jeito que acha melhor. Tem gente que segura tipo caneta, que é dessa forma, né? Geralmente assim, é a forma tradicional. Ou usa o estilo faca, que é esse aqui. Eu uso os dois. Às vezes troco no mesmo trabalho, eu seguro a agulha da mesma maneira. Só que eu percebo que quando a agulha é assim mais grossa, fica melhor utilizar tipo faca. Quando às vezes você tá fazendo um trabalho tipo um amigurumi, que ele é muito pequeno, tudo, um método caneta, eu acho que fica melhor, porque o amigurumi, ele é o quê? É um trabalho todo feito em ponto baixo. E ele é um trabalho que fica bem estruturadinho, então você tem que introduzir a agulha no lugar certo e tudo mais. Você pode estar utilizando o método faca? Pode, do jeito que você achar melhor, né, de segurar. Mas eu prefiro, às vezes, segurar assim, porque eu acho que dá mais firmeza na hora de encaixar a agulha no ponto, tá? Mas cada um segura a agulha do seu jeito. E, assim, se você vai fazer um trabalho que vai utilizar o fio barbante, que é esse aqui, eu, na minha opinião, prefiro as agulhas que são de metal, de alumínio. Porque o fio barbante, ele é um pouco mais rústico. Então, as agulhas de alumínio deslizam melhor. Então, fica mais fácil de você trabalhar, tá? E é isso. Então, assim, a agulha, cada um pode estar utilizando a que tiver. Você, conforme vai fazendo o seu trabalho, você vai conhecendo os modelos de agulha que existem no mercado. Você pode estar... Elas não são caras, essas mais básicas aqui. Elas são um preço bem acessível. Essas outras maiores, elas têm um valor... Tem vários modelos também no mercado. E o valor delas é um pouco mais alto. Mas, com o tempo, se você quiser
um melhor conforto para poder fazer os seus trabalhos com fios mais grossos, eu aconselho a ter esse tipo de agulha, porque elas são muito boas, tá? E coisas que devemos ter sobre... para poder ajudar no nosso desenvolvimento do trabalho, são marcadores, eles ajudam principalmente quando você vai fazer amigurumi, tá? Eles precisam ter esses marcadores, é muito importante, porque o amigurumi ele é um trabalho todo circular. Se você não marcar o seu ponto inicial, você não vai saber onde você começou. Então, assim, é muito melhor. Precisa, se você não tem isso aqui, precisa sair correndo comprar? Não, você pode usar, por exemplo, você está fazendo um amigurumi, você pode usar um fio de qualquer outra cor para você fazer a sua marcação. Você pode usar clipes, você pode usar várias outras coisas. São só acessórios que facilitam, tá? Existem esses marcadores de ponto, de carreira, né, no caso. Por exemplo, você tá fazendo um trabalho lá que são 20 carreiras. Então, você vai contando aqui, ó. Existem outros modelos também no mercado, tá? Esse é um deles. E uma coisa que eu esqueci de falar com relação ao tex do fio, que é importante também, que, por exemplo, assim, você vai fazer um trabalho. Você viu um trabalho de alguma artesã e quer reproduzi-lo. E lá ela usou um fio que o tex dele, por exemplo, é 500. Mas você não encontrou aquela marca de fio na cidade onde você mora. Você pode substituir esse fio por um que seja do mesmo tipo de fio, né? No caso, se for de algodão ou de poliéster, você pode estar usando, substituindo por um que tem o tex similar. Por exemplo, você pegou a receita lá, você viu um trabalho e ele pede um fio que o tex é 500. Ah, mas você não achou na sua cidade, você achou um que o tex é 492, que nem é esse fio aqui. Você pode fazer porque o resultado vai ser praticamente o mesmo. Então, assim, é mais importante você saber qual o tex do fio do que qual a marca do fio, tá? Então, por hoje é isso. Esse é o nosso vídeo inicial. No próximo vídeo, vou estar ensinando alguns pontos do crochê. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e compartilhem. Até o próximo vídeo. Obrigada!